Oi, meu nome é Brena, sou professora e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre MEXT. O programa é uma bolsa de estudos para professores. Esse foi o combinado nosso durante essa semana, que eu iria dar detalhes sobre essa bolsa de estudos. E quais são os tópicos de hoje? Nós vamos falar sobre quem pode concorrer, qual é o benefício dessa bolsa, ou seja, qual o valor que é pago, qual que é o objetivo desse programa, a duração dessa bolsa e os requisitos, documentação e avaliação. São esses itens aqui. Partindo para o início, quem pode concorrer? Podem concorrer os orientadores pedagógicos, professores, diretores e ainda tá lá assim, etc., desde que tenha relação com o ensino médio e ensino fundamental. Ou seja, não é uma bolsa somente para professores, é para educadores de modo geral. Por isso, você aí que está assistindo esse vídeo tem a mesma responsabilidade que eu de passar essa informação para frente, para que outros professores e futuros educadores, saibam dessa bolsa e tenham a oportunidade de conhecer outro país, de ter essa experiência no Japão, certo? Continuando, item 2, benefício. O quanto é pago, qual que é o valor dessa bolsa? Para começar, que você não vai gastar nada para ir e para voltar, passagem paga. E nenhum gasto com a universidade, tudo está incluso. E ainda assim, você ainda também recebe 143 mil ienes para você se manter no Japão. E isso é mais que suficiente, pessoal, mais do que suficiente. Isso em real, de acordo com o site do consulado, com base no dólar em janeiro, dá por volta de R$ 7.500 de bolsa de estudo. Sim. E olha só, quanta gente não sabe da existência dessa bolsa. Por isso, vamos partilhar, hein? Qual que é o objetivo? O objetivo é que o professor vá para o Japão desenvolver uma pesquisa na área da educação. E essa pesquisa vai ser desenvolvida na universidade. Como que acontece na prática? Quando eu fui, eu desenvolvi a pesquisa na faculdade, mas também tive a oportunidade de visitar escolas. E eu tive alguns colegas, duas pessoas que vieram de Gana, e eles pesquisaram basicamente a escola, o cotidiano. Então, eles iam para a escola, analisavam e faziam um estudo de educação comparada. Eu não tenho muito detalhes da bolsa deles, da experiência deles nesse sentido da pesquisa, mas com relação à minha, eu estudei a teorias de leitura, práticas de leitura no Japão. Então, a minha intenção era ler textos teóricos em japonês para complementar a minha formação no mestrado e assim conseguir trabalhar com as crianças aqui de uma outra forma. Inclusive porque eu, passando pela experiência de ser aluna no Japão, me traria um pouco mais de empatia em relação ao meu estudante na hora que eu fosse trabalhar qualquer conceito e principalmente o de leitura. Então, o benefício são muitos além do dinheiro, gente. São muitos benefícios além do dinheiro. E o objetivo do programa é esse, que você, então, vá para o Japão, desenvolva essa pesquisa, volte para o Brasil e aplique ele no seu dia a dia. Aplique esse resultado no seu dia a dia, com a sua experiência. Qual que é a duração da bolsa? Ela dura 1 ano e meio. 1 ano e meio. Sendo que os 6 primeiros meses, ele é voltado totalmente para... Esse período é voltado totalmente para você estudar japonês. Então, é um intensivão de japonês. E lembra que eu disse que eu me coloquei no lugar dos alunos? Desenvolver essa empatia? Então, esse é um dos benefícios, né? Dessa bolsa durante esses 6 primeiros meses. Você vai colocar de novo, você vai se colocar novamente na posição de aluno, de estudante, começar a estudar uma língua do zero ou aperfeiçoar, porque quando você já vai com um certo conhecimento, que era o meu caso, você vai lá aperfeiçoar, é hard. É uma aula assim que te faz se sentir estudante de fato. E isso é muito bom para a gente lembrar a sensação e conseguir trabalhar com os nossos alunos com mais paciência, com mais empatia. E além disso, você observa várias técnicas de aula, didática, metodologias, que você incorpora para a sua prática. Isso é muito bacana. Então, 1 ano e meio. Depois desses 6 primeiros meses estudando japonês, aí você vai desenvolver a sua pesquisa de fato.
E dependendo da universidade que você escolher, você pode continuar estudando japonês. Se nos 6 primeiros meses eram todos os dias, depois nesse 1 ano você vai ter que escolher algumas disciplinas, porque terá que ter tempo para desenvolver a pesquisa. Não pode perder isso de foco. E a minha experiência no Japão, nessa bolsa Teacher Trainee, foi basicamente isso. Então eu fui para a universidade, participei de um grupo de pesquisas do meu orientador. Foi muito legal porque eu participava da discussão com eles, fizemos viagem de pesquisa, eu pude conhecer outras escolas, escola de ensino médio, conheci outras pessoas de outros países, outros educadores, enfim, uma experiência bastante enriquecedora. E foi durante esse estágio que eu participei daquele concurso de oratória que eu postei aqui. Então, imagina só, é a universidade, é o seu dia a dia em outro país, é o seu aprendizado com a língua, aprendizado da cultura, aperfeiçoamento da teoria da educação, de uma pesquisa. É uma experiência realmente que vale a pena, que enriquece a vida da gente, a pessoal e a prática profissional também. E agora a gente vai falar sobre os requisitos. Vamos lá, eu marquei aqui. Então, você precisa ser brasileiro. Se for dupla nacionalidade, não pode, tem que ser brasileiro. Você precisa ter uma experiência de no mínimo 5 anos no seu cargo. E também você poderia somar. Então, por exemplo, você trabalhou 3 anos como professor, 2 anos como coordenador. Soma as 2 experiências. O importante é que você comprove. Se eu não me engano, na época que eu fui, inclusive eu usei 1 ano como o período de estágio. Eu consegui comprovar o tempo que eu fiz de estágio. Isso foi importante. Por isso, se estiver fazendo estágio, já documenta tudo, guarda a documentação e você pode utilizar isso no futuro. Você também precisa estar exercendo a sua função de professor, de educador, de coordenador, na hora de concorrer à bolsa. E sobre o conhecimento da língua japonesa, como eu disse para vocês num vídeo curtinho, comentando uma enquete, não precisa saber japonês, necessariamente. No corpo do texto do site do consulado, eles não especificam isso com bastante clareza. Mas no vídeo, quando você vai assistir, olha aqui. Tem a palavra ou. Por quê? No caso da minha experiência, a universidade que eu escolhi é a Universidade de Toyama. E o professor que me orientou foi o professor Komeda. O professor Komeda, na hora que eu o conheci como? Você vai, presta essa bolsa, eles vão disponibilizar para você um arquivo com as universidades que você pode prestar, com as informações dos orientadores e linha de pesquisa. E lá também vai estar constando se o orientador ele aceita ou não que você saiba apenas inglês. No caso do meu professor, ele gostaria que o bolsista soubesse um pouco de japonês, que era o meu caso. No entanto, eu conheço pessoas que já foram com ou nada de conhecimento de japonês ou um conhecimento bem pouquinho e conseguiram passar. Por quê? Escolheram justamente um orientador que conseguia lidar bem com o inglês. Ou seja, então já ficou um pouquinho claro? Você precisa saber ou inglês ou japonês. Uma das 2 línguas. Então, quem tá aí com vontade de prestar essa bolsa, já fica atento. Por quê? A inscrição dessa bolsa acontece geralmente em janeiro ou fevereiro. Vocês têm aí 7 meses para se prepararem para essa bolsa. Aprender o básico de inglês ou o básico de japonês. Fica ligado, isso é importante. O que mais que eu poderia falar para vocês dessa parte do conhecimento, da banca? Então é isso, da língua japonesa e da língua inglesa, o requisito, né? Uma das 2 línguas. Desde que você também procure a universidade que aceita que você saiba só inglês. O outro item é que você precisa ser graduado e ter até 34 anos. Eu sei que muita gente aí deve ter desanimado, porque tem mais do que 34 anos. Mas, pessoal, vamos abraçar a responsabilidade. Se você tem mais do que 34 anos, mas conhece alguém que tem menos de 34, passa essa informação para frente. Porque não passar essa informação para frente, não chegou até você, você não prestou essa bolsa antes. Mas a gente pode fazer com que outras pessoas não passem pela mesma situação. Então, vamos passar essa informação, certo? Continuando.
A documentação. A documentação, ela é extensa. E com relação a isso, eu vou dizer para vocês que é importante olhar lá no site. Vou deixar aqui para vocês o nome do consulado. Colocando no Google, consulado do Japão em São Paulo, já vai aparecer o link. Lá tem uma lista dos documentos e o link para você fazer download. O que eu gostaria de dizer aqui nessa parte desse item é que na hora que você olhar aquela lista, não desanime. Parece uma lista grande, mas quando você pega lá uma coisa por vez e pega para fazer, acontece. Acredita, vai em frente, acontece. E um dos documentos é o projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, muita gente se assusta, porque imagina assim um projeto de pesquisa num peso como se fosse de um mestrado, de um doutorado. E não é bem assim. É importante que você tenha clareza daquilo que você quer saber, daquilo que você quer pesquisar no Japão, e você argumente com honestidade. Inclusive, foi esse projeto que eu citei neste vídeo, quando eu falei que um amigo meu me plagiou. Então, se vocês precisarem de ajuda, pode me mandar mensagem que eu posso ajudá-los com relação à elaboração do projeto. Claro que não vai precisar plagiar o meu projeto, mas pensar, fazer um recorte de uma pesquisa, argumentar. E se você já tem uma pós-graduação, se você já fez o TCC, quer dar uma continuidade, você pode pegar esse gancho. O importante é que a sua pesquisa, ela tenha uma função social, ou seja, ao final da sua pesquisa, tem que ficar claro que haverá uma contribuição para a sociedade. Então, para o nosso caso como professor, isso não é muito difícil, né? Porque se você souber argumentar bem que, por exemplo, aquilo que você estudar vai interferir na sua prática pedagógica na sala de aula no dia a dia, isso por si só já é um argumento. Mas é claro que você pode complementar esse argumento relacionando com o seu objeto de pesquisa. Então, fica bastante atento em relação a isso. Com relação à avaliação. Avaliação. Bom, então vão olhar a documentação, se você entregou tudo em ordem. Vão olhar o seu projeto de pesquisa. Normalmente tem uma prova, uma avaliação, ou em inglês ou japonês. Na verdade, são as duas, porque dependendo da nota que você tirar em uma e em outra, eles vão considerar. Então, por exemplo, você tirou uma nota boa, muito boa em japonês. Então, você vai com base no japonês. Você tirou uma nota muito boa em inglês, você vai com base no inglês. Pessoal, na época eu não tinha muito conhecimento de inglês, então minha nota de inglês foi abaixo de 50. A de japonês, na época, foi só um pouquinho a mais. Então, veja só, é importante tentar. É importante tentar. E graças a essa bolsa, que eu fui lá para fazer a pesquisa, utilizei meu japonês, desenvolvi o japonês, por consequência também desenvolvi o inglês. Porque muitas pessoas que eu conheci lá, outros estudantes, não sabiam japonês. E aí, quando a gente queria conversar algo um pouco mais aprofundado, eu conseguia desenvolver o meu inglês com ele mais rápido do que com o japonês. Então, olha só, você consegue desenvolver as duas línguas. Então, é isso. Falamos sobre vamos retomar aqui o que a gente falou. Quem que pode concorrer? Educadores. O valor da bolsa de quase R$8.000, o valor suficiente para se manter no Japão. O objetivo do programa é fazer pesquisa e depois trazer isso como devolutiva para o nosso país. É uma bolsa de 1 ano e meio. Os requisitos são ter até 34 anos, saber inglês ou japonês e trazer vários documentos comprovando a sua experiência de 5 anos. E que mais? A avaliação. Esqueci de falar uma coisa sobre a avaliação. Neste ano, como teve a pandemia, não houve avaliação escrita. A avaliação foi feita por meio da entrevista, que acontece sempre. A entrevista sempre vai acontecer. Sempre. Mas este ano eles levaram um pouquinho mais a sério, não sei mais a sério, mas deram um pouco mais de peso para a parte da entrevista na questão da língua estrangeira. E neste ano eu participei da banca de seleção. Então, assim, tanto comigo na hora que eu fui prestar essa bolsa, quanto desta vez, eu percebi que para todos os candidatos nós precisamos falar em inglês e em japonês para analisar o nível de comunicação. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma proficiência, tem lá um teste de proficiência, ele foi aprovado, mas a comunicação dele não é fluida.
Então, fiquem espertos também com relação a isso. Vai praticando um pouquinho a fala com alguém, tudo bem? As questões são várias. Vão desde perguntas simples como o que você gosta de comer, quais são as suas atividades de lazer, até questões sobre o seu projeto. Então, você praticando um pouco dessas questões, você já vai um pouco mais preparado. E, claro, tem um momento que você vai poder falar em português. Então, tá tudo certo. Então, sobre a avaliação, era essa parte que eu tinha deixado de falar, né? E a documentação lá no site. Muito bem. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido aqui para vocês mais detalhes com relação à bolsa de estudos para professores. Reforçada a ideia de que a gente tem que passar essa mensagem adiante para que outros professores tenham a oportunidade de estudar fora do Brasil. Isso melhora muito a formação do professor, a formação continuada, isso complementa. E é importante porque nós temos poucas ofertas de estudo para professores fora do Brasil. Então, toda aquela oferta que existir, é importante que a gente compartilhe entre todos nós. E assim a educação pública brasileira, a educação particular, a educação de um modo geral sai ganhando, o nosso país sai ganhando. Então, responsabilidade nossa, compartilhar esse vídeo com vários educadores e futuros educadores. Obrigada, gostou do conteúdo? Deixa o seu like, me segue aqui no Instagram, no YouTube e vamos continuar falando mais sobre educação, trazendo mais informações, falando sobre intercâmbio e brincando, porque eu também não me aguento. Então, alguns vídeos que eu faço aí brincando é para descontrair. Dá pra gente fazer reflexão brincando também. Gostou? Compartilha. Não gostou? Argumente. Tchau!